Olá, você que está nos assistindo. Hoje vamos falar sobre a EcoQuest, uma empresa nacional com foco na qualidade do ar interior, e vamos inserir a empresa no contexto da sustentabilidade e desse tema que é tão caro para nós hoje, que é a qualidade do ar interior. Eu sou o Frederico Paranhos, diretor de serviços da EcoQuest. Tenho aqui do meu lado o Henrique Cury, diretor executivo da EcoQuest, e vamos começar aqui uma conversa, um bate-papo descontraído sobre esse assunto. Henrique, tudo bem? Tudo ótimo, legal fazer esse bate-papo, conversar um pouco sobre a empresa, conversar um pouco sobre as tendências de qualidade do ar. Henrique, conta um pouco para nós como foi o início da EcoQuest, qual a origem da empresa, como é que você teve essa ideia tão inovadora? Bom, eu venho de uma família de engenheiros, né, da construção civil. Então, sempre na minha casa foi falado, né, sobre construção e eu cresci muito com isso. Na época das minhas escolhas profissionais, é lógico que houve uma influência da construção, mas eu quis buscar algo mais humano, algo que me trouxesse algum significado em relação à construção. Dentro disso, eu comecei a procurar algo dentro da sustentabilidade, que é o que sempre me agradou, né? Eu sempre olhei para a sustentabilidade como algo que fosse importante para a sociedade e que eu pudesse realmente focar o meu lado profissional com algum propósito. Dentro da sustentabilidade, que já vinha numa certa toada no Brasil, né, há 15 anos atrás, foi quando a gente começou, eu comecei a olhar para a qualidade do ar interno, que é justamente dentro da sustentabilidade algo que ainda não estava sendo muito tocado e muito desenvolvido no Brasil. Aí eu comecei a estudar, comecei a ir atrás de informações, fui atrás de informações de como estava este segmento de qualidade do ar interno na Europa e nos Estados Unidos e falei, puxa, tem espaço para nós melhorarmos isso no Brasil. Foi aí que eu resolvi abrir a EcoQuest, que é uma empresa de soluções integradas para a qualidade do ar interior. E Henrique, como é que a EcoQuest se insere no contexto da sustentabilidade? Como é que esse tema da qualidade do ar interior está envolvido com esse tema que hoje todo mundo fala, da sustentabilidade, né, do EDG, do ESG? É interessante essa pergunta porque a qualidade do ar interno, ela sempre fez parte da sustentabilidade, mas ela nunca foi vista, ela nunca foi analisada de maneira tão significativa porque ela não trazia um impacto financeiro. Era o bem-estar de quem estava ocupando os edifícios. A partir do momento que veio a pandemia, então só para recapitular, antes da pandemia existiam vários estudos, várias coisas sendo feitas em relação à qualidade do ar interno, mas não tinha nada mais profundo, né? A pandemia trouxe luz a discussões que já vinham sendo feitas há muito tempo atrás, né? E hoje a qualidade do ar interno ocupa uma posição de destaque dentro da sustentabilidade. E é importante mencionar que até pouco tempo atrás a sustentabilidade estava muito focada em números, né? Em eficiência energética, em ganhos de reuso de materiais, o que é extremamente válido, né? Mas por exemplo, se nós pensarmos no próprio Green Building, com a formação das certificações WELL e Fitwel, muda-se um pouco o foco para o habitante, para o ocupante do edifício. A partir de que esse foco muda-se para o ocupante, nada mais integrado do que a qualidade do ar interno, né? Então, hoje a qualidade do ar interno possui um papel de destaque dentro da sustentabilidade como um todo. E o que significa a qualidade do ar interno, né? O que faz a qualidade do ar interno e o que é contrário à qualidade do ar interno, o que, né, polui o ar, enfim, fala um pouquinho sobre esses problemas. Vamos lá, o que é a qualidade do ar interno? É quando você tem um ar limpo de impurezas, né? Não o ar que nós respiramos. Quais são os principais contaminantes, né, que podem levar a qualidade do ar interno a ser ruins? Primeiro, a parte de partículas, ou seja, poeira.
que seria a parte física, né? A parte biológica, que são os micro-organismos. Lembrando que os micro-organismos eles podem estar sempre presos em partículas, porque eles não têm peso para voar sozinho, então eles estão sempre ligados em alguma partícula ou em superfícies. E a parte dos gases voláteis, a parte química, né? Que geralmente são os causadores dos odores. E, logicamente, quanto pior a qualidade do ar interno, né, mais as pessoas vão se queixar, mais as pessoas vão sentir isto, seja através de cansaço, seja através de rinite, seja através de alergias, ou seja, até o advento da pandemia, a qualidade do ar interno era vista como algo em que nós tínhamos que melhorar para deixar simplesmente um ar melhor para as pessoas. Com o advento da pandemia, a qualidade do ar interno se tornou essencial, porque se eu não tenho um ar interno bom, eu posso ter uma circulação de vírus muito grande dentro, né? Muito alta dentro. Então, hoje, a gente pode dizer que a qualidade do ar interno tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas. E eu sempre digo que a qualidade de vida começa com o ar que você respira. E além disso, né, é importante porque as empresas, elas antes não estavam preocupadas com a prevenção, né, de problemas de qualidade do ar. Perfeito. Né? Então a chegada da pandemia trouxe a importância da prevenção, né, de você ter ambientes com o mínimo de risco possível. Né? Mas eu acho que é legal, se você puder falar um pouco, de como isso também tem um impacto financeiro. Né? Como é que a qualidade do ar, que melhora, né, a qualidade de vida das pessoas, como é que isso também gera resultados? Perfeito. Foram feitos estudos em universidades como a Universidade de Harvard, de Carnegie Mellon nos Estados Unidos, mostrando a relação entre a produtividade e a qualidade do ar. E também em relação ao absenteísmo, ou seja, a falta no trabalho. Né? Então, quanto melhor a qualidade do ar, mais produtividade você pode encontrar. E, lógico, quanto melhor a qualidade do ar, menos absenteísmo. Tem estudos que dizem que o absenteísmo, que é a falta do trabalho, corresponde a 2,2% do custo de um edifício. Ou seja, os funcionários deixam de produzir por causa de doenças relacionadas à qualidade do ar e que tem um impacto diretamente na receita das empresas. Eu imagino também que essa questão do Covid hoje deve estar impedindo muitas empresas a fazerem um retorno seguro dos seus escritórios, porque as pessoas têm medo. Perfeito. Né? Então, como que a EcoQuest, né, pode ajudar essas empresas ou trazer essa segurança, né, para quem está voltando para os ambientes? Como que a EcoQuest, né, pode dar essa solução? A EcoQuest é uma empresa de soluções, né? Então, nós sempre buscamos soluções relacionadas à qualidade do ar interior. Então, sempre é feito um diagnóstico do ambiente, onde vai ser tratado, e aí implementamos as soluções de acordo com as necessidades apontadas no diagnóstico, né? A retomada pós-pandemia é algo que vem sendo feito com bastante cautela, né? Tem vários estudos feitos nos Estados Unidos que mostram que que as pessoas só vão se sentir seguras quando tiverem comprovadamente um ar seguro dentro dos escritórios. Né? Então, a EcoQuest consegue colaborar inserindo tecnologias de ponta, de última geração, né? As tecnologias mais eficientes do mercado, justamente para que seja uma camada a mais de proteção e uma camada importante para que se reduza essa contaminação. Né? Então, nós temos testes com algumas das tecnologias que a gente trabalha em que existe a inativação do Covid, do SARS-CoV, em até 3 minutos com ela funcionando. Então, são ferramentas poderosas no combate à pandemia também, para a volta segura dos escritórios. E como que né, vamos dizer, o estado da segurança dentro de um ambiente como um escritório, né, comercial, em relação assim, aquela pessoa que de repente está assintomática, né, não tem o sintoma da doença e ela espirra no ambiente, né? Qual que é o impacto desse espirro, né? Como é que isso pode atrapalhar, né, a dinâmica do escritório, as outras pessoas que estão em volta? Perfeito. Existe um estudo feito que inclusive a CNN, né, ela mostrou esse estudo de que uma pessoa está num escritório e ela espirra,
que pode chegar a uma velocidade de 160 km por hora e jogar no ambiente mais de 1.000 partículas ou gotículas, com o fluxo de ar natural de um edifício comercial, por exemplo, estas partículas elas conseguem em 3 minutos justamente chegar a até 50 metros lineares de distância, né? Então, se eu não tenho uma tecnologia ativa trabalhando no ambiente, talvez eu não consiga reduzir esse risco, né? O mercado até então sempre apresentou filtragem e ventilação, que são ótimos. A filtragem é extremamente importante, ela sempre vai ser importante, e a ventilação também, né? É lógico que o que nós sabemos com a pandemia é que a filtragem e a ventilação não foram suficientes para tratar contaminações ativas, como esse caso do espirro, por exemplo. Então, quando nós falamos em tecnologias ativas, a gente está justamente adicionando uma camada a mais de proteção, não dispensando, logicamente, a filtragem e a ventilação. Aliás, fala-se muito em aumentar a ventilação. Aumentar a ventilação, né, o ar externo que entra dentro do prédio, é importante, mas o gasto energético é muito maior. E como nós estamos falando de sustentabilidade, nós temos que tomar bastante cuidado ao aumentar a ventilação nos custos energéticos que nós vamos ter. Se nós temos possibilidades de introduzir tecnologias que vão diminuir esse risco, mesmo com uma menor ventilação, temos que também pensar no custo financeiro da energia. E quando você fala menor ventilação, na verdade é atendendo à norma, né? Exato. Não é reduzindo. Né? Exato. O que se fala hoje é no aumento, né? E isso tem impacto no custo energético. Agora, fala um pouquinho dessa tecnologia ativa, né? A gente está com o equipamento aqui do lado. Bom, a tecnologia ativa é o seguinte, nós temos dois tipos. Quando você pensa em tecnologias para tratamento do ar, existem tecnologias ativas e passivas. Então, vamos pensar num filtro. Um filtro está estacionado, né, dentro do sistema de ar-condicionado e ele espera um poluente chegar até ele. Então, ele é considerado uma tecnologia passiva. Uma tecnologia ativa é uma tecnologia que age no foco de contaminação. Então, por exemplo, uma das nossas tecnologias é a tecnologia Active Pure, né, que está dentro de vários dos nossos equipamentos, nos dutos de ar-condicionado ou mesmo em equipamentos portáteis. Ela produz um plasma, né, de peróxido de hidrogênio ionizado. Esse plasma vai ser inserido no ambiente, vai ser difundido no ambiente e ele vai tratar a contaminação aonde ela estiver, seja no ar, seja na superfície. O fato dela estar atingindo, né, atuando no próprio ambiente, facilita bastante no caso do espirro. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que espirra, eu tenho milhões de partículas ou gotículas perambulando pelo ambiente, se eu tiver um gás de peróxido de hidrogênio atuando no próprio ambiente, eu vou minimizar o risco de contaminação, né? Então é assim que funciona uma tecnologia ativa. Esse aparelho, por exemplo, ele possui aqui dentro uma célula fotocatalítica que está produzindo esse gás de peróxido de hidrogênio e está inserindo para fora. Então, se tiver alguma contaminação no ar, ele vai tratar. E o nome dessa tecnologia é Active Pure? Ela é a 5ª geração de fotocatálise. A gente chama de fotocatálise avançada, né? Ela veio de uma tecnologia chamada IRC, ionização radiocatalítica, né? E hoje ela está na 5ª geração, onde os oxidantes são muito mais amigáveis, os oxidantes são muito mais eficientes, são absolutamente inócuos ao ser humano, ou seja, tem vários estudos comprovando que não existe nenhum efeito colateral ou nenhum tipo de problema com o uso dessa tecnologia, e os estudos mostram a eficiência extrema em casos de descontaminação. Por exemplo, contra o próprio SARS-CoV, tem testes feitos pela Universidade Militar do Texas, nos Estados Unidos, que mostra a redução no ambiente em 3 minutos, em até 3 minutos. Ou seja, se eu tenho um ambiente onde eu estou com contaminação, estou com um vírus circulando, se eu ligar um equipamento deste ou colocar as células aqui dentro desse equipamento no sistema de duto, que é das nossas principais soluções, nós conseguimos diminuir consideravelmente o risco de infecção. E isso traz, logicamente, um conforto maior para quem está voltando para o escritório. É por isso que a gente está sendo muito procurado na retomada, né? Grandes corporações, grandes bancos têm nos procurado, né? Grandes empresas, para justamente fazer o diagnóstico dos ambientes, dimensionar e colocar até essa tecnologia de 5ª geração para a proteção das pessoas que estão voltando, né?
Então, essa tecnologia, ela vem da década de 90, ela foi originalmente desenvolvida pela NASA, tem outras empresas que trabalham, mas que têm eficiência extremamente inferior, né? Nós somos comprovadamente muito mais eficientes, não só pelos estudos feitos, mas principalmente pelos estudos que nós temos em clientes, né? Tanto que nós temos hoje mais de 1.000 clientes ativos na empresa. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, é uma tecnologia que já é bastante consolidada no mercado e que traz inúmeros benefícios nesse momento de retomada. E conta um pouquinho sobre essa origem na NASA, que realmente é uma curiosidade que acho que vale a pena falar sobre. Interessante. A NASA, ela, na década de 90, ela estava com um problema, porque a estação espacial e os veículos espaciais tinham um problema de renovação. Como é que você vai ter renovação de ar no espaço? Você não pode abrir a janela, né? Então existe toda uma preocupação de astronautas e, enfim, experimentos que estavam sendo e sem a quantidade mínima de oxigênio necessário. Então lá atrás ela desenvolveu a fotocatálise para melhorar a qualidade do ar na estação espacial e nos veículos espaciais, para diminuir principalmente o etileno de equipamentos que eles faziam com plantas, né? Desde aí, essa tecnologia foi comercializada, como várias outras, como o GPS, por exemplo, que veio da NASA, enfim, tem várias tecnologias que vieram deste conceito inicial. A partir daí, a nossa empresa, por exemplo, ela é a única que possui um selo de certificação da própria NASA, porque conseguiu transformar o que tem no espaço para o mercado comercial com bastante eficiência. E pelo contrário, hoje foi extremamente melhorado o que veio da NASA. Então, depois de mais de 20 anos, estamos na 5ª geração, e uma geração que está aí mostrando eficiências tremendas em relação à descontaminação. E, bom, hoje a gente fala muito sobre o Covid, mas na verdade o Covid ele é um contaminante, né? Lógico que é o contaminante do momento, mas a gente convive com outros contaminantes há muitos anos, né? A gente coexiste com esses contaminantes, né? Então fala um pouquinho de como essa tecnologia pode agir com outros tipos de vírus, fungos, bactérias, mofo, né? Tem muitas pessoas que têm problemas alérgicos, acho que é interessante também falar. O vírus, na verdade, se a gente pensar no SARS-CoV, né, que é um vírus de fácil inativação, se nós pegarmos uma pirâmide, né, os vírus como o SARS-CoV, que são os não envelopados, eles estão embaixo e são os mais fáceis de serem eliminados ou inativados, vamos dizer assim. Bactérias, elas podem ser gram-positivas e gram-negativas. Fungos também existem diferentes tipos, tem fungos com esporos, enfim, existem bastante tipos e classificações para esses micro-organismos. O que a empresa fez foi tentar mostrar a eficiência da tecnologia com vários tipos de culturas diferentes de micro-organismos. Então nós temos testes com bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, com fungos, com esporos, com tudo isso para mostrar que a inativação é possível em qualquer tipo de micro-organismo aéreo. O que vai variar, logicamente, é o tempo que a tecnologia vai precisar para inativar, dependendo da virulência e dependendo da característica desse micro-organismo, né? E uma coisa importante para falar, Fred, é que os micro-organismos, junto com os gases voláteis, eles causam odores, né? E eu acho que os odores também são tratados pela tecnologia, porque se nós conseguimos tratar os micro-organismos e os gases voláteis, porque o peróxido tem uma ação considerável nos próprios gases voláteis, nós conseguimos reduzir odores, né? Então, até a pandemia, a EcoQuest tinha um papel muito importante nas empresas para controle de odores, né? A gente trabalhava muito em copas, em restaurantes de empresas, enfim, justamente para tentar não deixar que o cheiro se espalhasse, concentrando equipamentos como esse, equipamentos de duto, deixando que o cheiro ficasse controlado, para que ele não fosse para outra área, que a sala de micro-ondas não invadisse a sala de reunião, né? Nós desenvolvemos bastante essa área de odores. Hoje
hoje nós somos especialistas em odores, né? Não só na parte interna, mas, por exemplo, dutos de exaustão. Nós temos soluções aí que nós conseguimos instalar nos próprios dutos de exaustão para que o ar chegue sem cheiro ao meio ambiente, né? Temos vários restaurantes que trabalham com a gente, vários hotéis. Então, respondendo à sua pergunta, esses outros micro-organismos eles podem justamente causar odores e nós tratamos. A Active Pure também tem uma aplicação médica, né? Recentemente nós tivemos um equipamento que foi homologado pelo FDA. Acho que vale a pena também falar um pouco sobre essa tecnologia, né? Exato. A tecnologia, nós somos a única empresa que possui uma tecnologia de fotocatálise que foi aprovada pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, que é a organização americana que justamente trata de todos esses tipos de aprovações em relação a medicações e em relação a produtos, né? Ter uma validação do FDA é algo muito sério e algo muito importante. Então, esse equipamento, que é um pouco maior que esse, na verdade são equipamentos iguais, mas com tamanhos diferentes, possuem a mesma tecnologia dentro, né? A partir do momento que nós conseguimos a aprovação do FDA de um equipamento que ele foi aprovado para aplicações médicas, ele foi classificado como Medical Device Class 2, quer dizer, ele é um equipamento médico, que é um equipamento como esse, que foi aprovado para aplicações médicas em centros cirúrgicos, em salas de UTI, justamente para aumentar a proteção e a descontaminação desses ambientes. A partir daí, houve, logicamente, uma procura gigantesca, então nós temos uma divisão médica, né, que atende justamente os setores de saúde. São equipamentos muito mais criteriosos em relação à segurança, são equipamentos feitos para ambientes médicos, então existe hoje uma comunicação muito forte entre nós e o segmento de saúde, hospitais, laboratórios, que são grandes clientes nossos. Inclusive, nós temos dentro da empresa um segmento que cuida exclusivamente de projetos da área de saúde. E fala um pouquinho sobre a relação de custo-benefício de uso dessa tecnologia em detrimento, por exemplo, do que você estava falando antes, do aumento da ventilação, de usos de filtros EPA, né? Assim, muitas empresas elas adotaram esse tipo de solução para ter mais segurança. A gente sabe que isso traz aí um aumento de custo. Fala um pouquinho dessa comparação. É muito importante porque a gente vem escutando de clientes, na verdade, o que dizia as normas até então, né? Até aparecerem tecnologias como essa. Ventilação e filtragem. E como eu falei no começo, ventilação e filtragem tem efeito limitado, senão a pandemia não teria sido como ela foi, né? Essas tecnologias elas vêm sendo aceitas, inclusive reconhecidas em normas. A nossa nova NBR 16401, a nossa nova NBR 7256, a ASHRAE acabou de abrir um comitê específico para novas tecnologias. Então existe uma tendência do mercado justamente a aceitar essas tecnologias. Mas quem vem trabalhando durante muitos anos apenas com ventilação e filtragem tem um recall de ventilação e filtragem, certo? Então a gente chegou em clientes, nós trocamos nossos filtros por filtro EPA. Isso não faz nenhum sentido, porque o filtro EPA, além de ser caríssimo para você trocar, você vai ter uma perda de carga gigantesca do sistema de ar-condicionado. Então você não está garantindo que aquele caso do espirro seja controlado, você está colocando o ar com muito mais pressão dentro do ambiente e você tem que trocar filtro. Então o teu custo, a tua parte financeira explode, né? Esse tipo de relação tem que ser sempre muito bem equalizada, tem que ser sempre muito bem estudada antes de implementar qualquer coisa. E o mesmo vale para a nossa tecnologia. Nós temos que sempre tomar cuidado em dimensionar da maneira correta. Nós temos que ter o número, a partir do momento que nós somos eficientes, nós temos que ter certeza de que o dimensionamento está feito de acordo com as necessidades, de acordo com as características do ambiente. Então, o dimensionamento é extremamente importante, né? Não adianta nós vendermos uma tecnologia se não está sendo eficiente. E o mesmo vale para filtro. Você vai colocar filtro que você não vai proteger contra contaminações ativas e vai piorar a parte financeira, né? Então, eu falo que a nossa tecnologia, hoje existem concorrentes, tem que tomar muito cuidado com o dimensionamento, porque é muito fácil vender, mas tem que vender e ser eficientes. Então, eu falo sempre para quem está escutando que
quando for falar de novas tecnologias, certifique-se de que a empresa ou a tecnologia é certificada, certifique-se de que a empresa tem estudos de validações feitos por órgãos importantes como o FDA, certifique-se que o dimensionamento que foi proposto para a sua empresa vai apresentar resultados eficientes, né, sem mexer com a segurança, né, do produto dentro do ambiente. Então, são pontos muito importantes. Porque senão a gente vai estar entrando na mesma história dos filtros, né? Que não deixam de ser importantes, mas se eles não forem bem selecionados, eles podem trazer desvantagens. Então, assim como qualquer outra, novas tecnologias são importantes e devem ser sempre validadas tecnicamente. E eu queria falar sobre um assunto que muitas empresas adotaram a nossa tecnologia e como forma de estudo, né, prévio do uso da nossa tecnologia, né, nós, junto com essas empresas, nós criamos um piloto. Né? Esse piloto ele serviu como um teste, né, no qual a gente aplica a nossa tecnologia num certo ambiente, faz estudos microbiológicos antes e depois e apresenta esses resultados, que a gente, traduzindo o que você falou, né, quer dizer, nós também criamos esse modelo de negócios para que as empresas pudessem ter segurança, né, naquele investimento, que muitas vezes são investimentos relevantes. Então esse piloto, né, ele traz essa comprovação, né, e a segurança para aquele investimento. Certo? Perfeito, isso foi feito em inúmeros casos, né? Só para ilustrar, uma fábrica de alimentícia no Paraná, num banco que nós fizemos, ou seja, nós sempre mostramos a eficiência antes de uma instalação maior, né? Como é importante, por exemplo, nós temos um cliente que instalou em todos os seus edifícios comerciais no Brasil, foram mais de 50 edifícios, né? Então, logicamente que ele precisa de uma segurança da eficiência, e é isso que nós sempre buscamos trabalhar com o cliente. Eu não vou vender um produto, nós estamos vendendo uma solução, né, Fred? Sim. Isso que é importante, nós estamos vendendo algo que o cliente possa sentir tranquilo quando ele for chamar as pessoas de volta para a retomada, né? Quando ele for chamar o cliente dele e falar, olha, a gente pensa muito na sua segurança e nós estamos trabalhando com tecnologias de ponta, validadas pelo FDA, por exemplo, e que podem te trazer mais uma segurança. Perfeito. Olá, eu sou Frederico Paranhos. E eu sou o Henrique Cury, nós somos da EcoQuest. Nós vamos convidar vocês para o 16º Encontro de Diretores e Gestores da Construção, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro. Esse evento acontecerá no LG Business Center e será divulgado online na plataforma da EDG para todos vocês. Neste evento vocês poderão entender sobre as tecnologias que a EcoQuest oferece ao mercado, as soluções que nós vimos trabalhando para melhorar a qualidade do ar interno, na ajuda na retomada dos escritórios pós-pandemia. E teremos lá o nosso showroom, né, no qual vocês poderão conhecer um pouco mais sobre a EcoQuest, conversar conosco via chat, saber das nossas soluções, dos nossos produtos. Venham conosco.